Boa tarde a todos, estamos aqui mais um episódio Bitcast diretamente da Tecnoshow Comigo 2025, a feira com o maior nível tecnológico do Centro-Oeste. Estamos aqui para apresentar Luiz Eduardo Doso, gerente da unidade de Rio Verde da concessionária Vitória Motors, BYD. Muito obrigado aí pelo convite, é um prazer poder estar aqui hoje, né? Compartilhando um pouco de experiência do mundo BYD, mundo elétrico, junto com toda a tecnologia, né, da BIT aí junto aí. Então, um prazer imenso aí estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite, Luiz. E me conte um pouco mais sobre essa novidade, né? A Shark, essa caminhonete revolucionária que tem várias características. Me conte mais como que é, o que ela tem de diferencial, né? Além da força, né? Tem várias coisas. Conte um pouco mais o que tecnicamente ela vem, o que a BYD está fazendo, inserindo agora novos veículos aqui no Brasil. Como que a BYD pensa também em termos de longo prazo aqui no Brasil. Então, assim, explica um pouco mais como é que está todo esse contexto da BYD, falando mais da Shark, que realmente ela foi desenvolvida por produtor rural para aguentar mesmo. Explica um pouco mais, até testes que vocês estão fazendo, testes reais. Explica um pouco mais da marca BYD e também da Shark. Claro. Primeiramente, né, o grupo nosso, nós estamos falando do grupo Águia Branca, grupo lá do Espírito Santo, né? Então, o grupo é um grupo já há 78 anos aí trabalhando, né, em concessionárias, veículos aí de várias marcas. E em uma das viagens do grupo para conhecer novas tecnologias, teve na China e lá conheceu a BYD ainda antes dela vir para o Brasil. Então, lá viu o tamanho da estrutura da BYD, o que é a BYD hoje, né? Na China nós estamos falando de uma montadora que é a maior vendedora, então enquanto ela vende 3 milhões de carro, segundo lugar vende 1 milhão de carro, então uma discrepância muito grande. E lá o veículo elétrico domina o mercado chinês hoje lá dentro. E vendo toda aquela estrutura, o grupo conheceu e viu a intenção da BYD vir para o Brasil e aí acabou fechando essa parceria, né? Então o grupo, vendo o tamanho, acreditou na marca pelo que ela é hoje lá fora. E aí, vindo para o Brasil, né? A BYD hoje como a maior montadora de veículos elétricos do mundo, nós estamos falando aí a montadora que mais vende veículos híbridos e elétricos. Só para você ter uma noção, esse primeiro trimestre a BYD já ultrapassou 1 milhão de veículos vendidos em 3 meses apenas. Então nós estamos falando assim, mundialmente falando, de uma potência que hoje simplesmente é a terceira maior montadora em termos de valores do mundo. Então não é ninguém pequeno. Com uma operação recente no Brasil, ela acabou de chegar recentemente, né? Nós estamos falando aí de 3 anos aproximadamente no mercado hoje do Brasil. E em apenas 3 anos, hoje, mês passado, por exemplo, ela já foi a 5ª montadora que mais vendeu carro, 5ª marca que mais vendeu carro no Brasil. E além de montadora de carros, a BYD ela tem um conglomerado de empresas, que até ônibus também, tem a parte de trem também, que eles. Então é muito sólido a empresa, a BYD. Sim, ela tem a parte da montagem de ônibus, trens, né, na China, é muito forte. O Brasil tem uma parceria que estão trazendo já alguns modelos de trem elétrico para participar. Muitas capitais e prefeituras grandes já implantaram os ônibus elétricos aí na frota para andar, né? Então, assim, é uma empresa de mobilidade muito grande. Tem a parte aí de energia fotovoltaica, que é uma das pioneiras e muito grande nessa parte também. Megas indústrias hoje não mudam, utiliza a tecnologia BYD, né, nessa parte de energia também, né, sustentável. Então, assim, é uma marca que ela está presente em vários segmentos, não é só no ramo automobilístico. Foi um dos últimos departamentos que ela criou. Por quê? Ela desenvolvia quase tudo de tecnologia dos carros para as montadoras. E aí ela viu, logicamente, pensando grande, a possibilidade dela desenvolver também seus próprios veículos. Uhum. E apostando nisso, simplesmente ela conseguiu desenvolver veículos com tecnologias fantásticas, superiores à maioria das grandes marcas aí, nível de acabamento,
totalmente diferenciado, e como ela produz quase todos os itens do carro, ela conseguiu um custo muito baixo de produção de veículos. Enquanto a maioria é montadora, a BYD hoje ela é uma fabricante de veículo. Então não só monta, ela fabrica praticamente 80%, 85% do carro é ela mesma que fabrica. Até o navio para transportar os carros é da BYD. É da BYD. Eles mesmos fabricaram, desenvolveram, tá aí, né? Então, assim, é uma montadora extremamente, né? O tamanho dela é gigantesco. Para o Brasil, a BYD hoje, né? Todos os veículos vendidos no mundo, eles saem da fábrica da China, né? Então, na Ásia, a BYD só tem fábrica na Ásia. E dali que sai para todo mundo. O projeto do Brasil aí de gastar aí, hoje o investimento aí está ultrapassando 5 bilhões para construir a fábrica lá em Camaçari, na Bahia. Fábrica até que foi comprada, adquirida aí, que era a fábrica da Ford antigamente. Então, assim, o investimento para o Brasil hoje, o Brasil vai ser a primeira fábrica fora da China a produzir veículos. Então, da marca BYD. E esses veículos vão ser exportados para toda a América aqui, não só Brasil. Então, assim, a visibilidade, a potência que a BYD está trazendo para dentro do nosso país hoje é fantástico. Então, assim, é uma marca que veio realmente para revolucionar o mercado, revolucionar em tecnologia, trazendo tudo que tem de mais tecnológico lá fora para dentro do Brasil, e daqui vai servir uma área gigante que é a América Latina. Então, assim, veja o projeto e o tamanho da audácia da BYD em vir para o Brasil. E tendo fábrica aqui, aquela dor, né, que alguns clientes às vezes têm de peça e tudo mais, isso não é uma coisa que vai acontecer, né? Falta de peça, às vezes uma peça de reposição. A gente está falando de um carro que provavelmente não vai ter quase nada de danificar, né? Mas querendo ou não, a gente sabe que com o tempo tem algumas peças que têm que ser trocadas no veículo, né? Por desgaste natural. Então essa preocupação do produtor de ter troca de peça e tudo mais, explica mais como que é a visão da BYD para isso, né? Hoje falando da parte de peça, a BYD ela é muito preocupada com isso, em atender muito bem o seu cliente, tanto que ela cobra de nós, concessionários, um atendimento de excelência, ela é muito rígida nessa parte, então ela acompanha muito de perto. E a principal preocupação, né, enquanto, por exemplo, ela não começa a produção, hoje você pega o CD de peças da BYD, nós estamos falando de um espaço de mais de 700 mil metros quadrados, lotado, de baixo até o teto de peças de todos os modelos que a BYD vende hoje no país. Então, assim, nós estamos falando de um CD, enquanto a maioria das montadoras no Brasil tem algo muito menor de peça para abastecer a rede, a BYD tem uma quantidade superior, muitas vezes até quase dobrando o que a maioria das montadoras tem. Então, assim, justamente para não ter falta, para não ter nenhum empecilho nessa parte. E outro grande detalhe também, preocupado com essa garantia, com essa tranquilidade do produtor, para toda a linha de veículo, ela já traz uma garantia estendida. Nós estamos falando de 6 anos de garantia pro veículo e 8 anos de garantia para a parte da bateria. Então, justamente para que todos tenham essa tranquilidade. Você tem 8 anos que você não precisa se preocupar com bateria. Nós estamos falando de 6 anos, né, de garantia das peças do veículo. Então, é para dar tranquilidade mesmo e mostrar o tamanho da montadora. Então, não, bacana. E dentro, da gente transcorrendo, né, da parte da marca em si, explica um pouco melhor da Vitória Motors, que é a concessionária que realmente trouxe a BYD para o Brasil e realmente tendo o histórico, né, que você comentou brevemente da Águia Branca, dentro quais outros ramos que ela ainda está desenvolvendo aqui também dentro do nosso país? Hoje, o grupo Águia Branca, né? Nós temos aí várias divisões dentro do grupo. O grupo aí, hoje, falando um pouco, nós estamos falando em mais de 114 concessionárias abertas hoje no Brasil, somando todas as marcas. Nós estamos falando aí nós estamos hoje com mais de 20 mil funcionários no Brasil. O grupo tem Águia Branca Aviação, que é a maior empresa de ônibus hoje do Brasil, presente em todos os estados com transporte passageiro terrestre. Nós temos a divisão comércio, que é as concessionárias. Nós temos a divisão logística, aí tem a VIX, tem várias empresas nessa divisão. Entra a Hertz, né, que é locadora de veículos. Então nós temos várias empresas, né, que vão, né, entrando nas divisões. A
a VIX, que é a empresa que faz locação de maquinário pesado para grandes mineradoras, né? Porte gigante de maquinários aí. Então, assim, está espalhado em vários segmentos. Hoje é a maior acionista no Brasil da Azul Linhas Aéreas, aí, a companhia Azul. Então, assim, o grupo expandiu bastante o seu leque, não está preso só num. E hoje aí ela está sendo considerada, né, a melhor empresa do Espírito Santo, como o grupo, a matriz nossa está lá para se trabalhar, e um dos melhores grupos hoje do Brasil para se trabalhar. Então, é um grupo muito diferente, as pessoas têm o prazer de trabalhar dentro do grupo, né, dentro da Vitória Motors e Águia Branca falando, né? No estado de Goiás, nós já estamos hoje com concessionárias abertas, né? Falando em BYD em Anápolis, nós estamos aqui em Rio Verde, inauguramos recentemente Tumbiara, concessionária, temos a concessionária em Goiânia, nós estamos com a concessionária em construção Aparecida de Goiânia e breve Catalão e Jataí também. Então você veja só no estado a quantidade de concessionárias falando somente de BYD. Então, assim, o grupo é gigante, a marca hoje, né? Em breve agora o grupo vai ter, a BYD vai ser dentro das concessionárias que tem, vai ser a que vai ter o maior número de loja e o maior peso dentro do grupo devido a essa força que a BYD chegou, né? Você vê, em mês passado, 5º lugar em venda, nós estamos falando assim, se passou a Honda e várias outras consagradas, né? Perdeu para as 3 tradicionais, né? E a japonesa Toyota só no Brasil, e a próxima já foi a BYD em vendas de veículo no varejo. Então nós estamos falando assim de um crescimento em 3 anos que muitas concessionárias estão há 20, 30 anos no Brasil, não conseguiu chegar, e a BYD já está entre o top 5 do Brasil. Então, assim, legal. É muito diferente, é uma marca extremamente consolidada, e todo mundo que tem não troca mais seu BYD, não, garanto para você. O bom da solidez da marca, né, e também do grupo em si, traz uma confiança até mesmo para os clientes, né, com certeza. E hoje, como o Igor disse, né, a nossa queridinha do Agro aí, que é a Shark, ela é um veículo híbrido, né, como você nos comentou. Agora, em termos de especificações, né, detalhes um pouco mais a fundo, caso você queira nos passar alguns detalhes em termos de potência, que realmente isso aí também, para mim, foi uma surpresa de ter uma total potência dessa. Gostaria de você ficasse à vontade. Não, com certeza. A Shark, na verdade, ela chegou para revolucionar o mercado de picape no Brasil. A BYD trouxe ela já com esse intuito e já está acontecendo. Nós estamos falando assim, 2 dias de feira, né? Nós já ultrapassamos 35 veículos da Shark vendida, então nós estamos falando assim, para uma concessionária, uma montadora que lançou um produto há 6 meses, se você já atingiu um marco dentro de uma feira conceituada como a nossa, são números fantásticos. Nós temos aí total condição de ultrapassar, chegar próximo aí a 100, até uma ambição de ultrapassar 100 veículos vendidos dentro da feira. Então, assim, tudo isso faz ela crescer dessa maneira pelo que o carro entrega. Nós estamos falando de uma picape, a única híbrida plug-in do mercado, então não tem nenhuma outra. Qual que é a vantagem de um veículo híbrido plug-in? Você tem um carro que ele tem uma autonomia para andar como se fosse um carro 100% elétrico, para andar só elétrica, falando aí até 90, 100 km com uma carga de bateria, então quer dizer, sem gastar nada de combustível. Nós temos uma autonomia conjunta aí para chegar até 840 km com um tanque de 57 litros de combustível. Então nós estamos falando de uma autonomia na combustão fantástica. E um veículo que ele entrega 3 motores. Nós temos um motor a combustão na frente, um motor elétrico no eixo dianteiro e mais um motor elétrico no eixo traseiro. Os 3 motores em conjunto entregam 437 cavalos de potência. Nós estamos falando de 0 a 100 em 5,7 segundos. Caminhonete mais forte do mercado. Nós temos aí, além de tudo isso, parte de suspensão. Eu estava até agora conversando com um cliente que adquiriu logo no lançamento em outubro conosco. Ele estava falando assim que a dele comprou para trabalhar. Completou agora 17 mil quilômetros. Falou para mim ali. Dentro, o que ele mais gosta dela, que ele andando no asfalto, na fazenda, em qualquer lugar,
o conforto que ela passa internamente pelo sistema de suspensão que a BYD trouxe, ela é totalmente independente na traseira, então ela tem seu amortecedor, sua bandeja, tudo independente, não tem feixe de mola, nada. E aí isso faz com que ela pareça um SUV de luxo ali dentro de uma picape que nenhuma outra tem. Então, assim, traz um conforto fantástico e, além de tudo isso também, a capacidade dela. Nós estamos falando da maior caçamba, 1.200 litros, e além da maior caçamba, né, você vê, ele estava comentando comigo que ele estava com um tanque de diesel de 700 litros na caçamba dela, mais uma carretinha puxando, total estava dando 2.200 quilos na Shark, puxando no meio da fazenda e ela andando normal, como se estivesse ali tranquila, sem esforço nenhum. Então você veja assim que no dia a dia o pessoal do agro tem sentido esse diferencial da caminhonete no dia a dia de trabalho. Então assim, é muita tecnologia, o nível de acabamento do carro, você tem ali misturado a força com a tecnologia, com o conforto, né? Então tudo isso agrega e traz muito mais benefício para o produtor, para o agro ou para todos os clientes em geral, vamos dizer assim, né? E fora tudo isso aí, falando da parte do conforto, tudo, né? Você tem um carro aí que está na mesma média de preço hoje aí de todas as concorrentes, com tudo isso de diferencial. E uma coisa que você comentou em termos de tecnologia, e também para manter a conectividade sempre junto com a pessoa que está lá dentro, tem as questões das tomadas. Sim. Muito interessante também, você puder comentar sobre isso. Sim. Hoje a BYD, ela quer conectividade, ela quer falar em tecnologia, em facilidade para todos. E até uma coisa bacana até que nós, né, a BIT, junto com a gente da Vitória Moto, tem em comum, que é justamente a conectividade, estar né, sempre pensando para frente. E a Shark, ela traz todo esse conforto, vamos dizer. Nós temos ali um carro, na caçamba ela tem 3 tomadas 220 para você ligar aparelhos, então você tem mais uma facilidade. Existe a tomada interna do carro, existe uma central de multimídia totalmente inteligente. Tudo isso você conectando, né, com várias outras tecnologias que nem vocês lá, né? Tem a BeatStar Mini, que é uma tecnologia para o campo fantástica. Imagina você ter um carro no campo com conectado. A tecnologia conectada com vocês, esse carro estando conectado a uma rede, você tendo a facilidade lá no meio para você poder transmitir, fazer alguma coisa do meio, é algo fora do comum, porque a caminhonete proporciona você ligar tudo isso e vocês proporcionam a outra parte da conectividade. Então, é um veículo que traz um conjunto muito, muito grande, uma facilidade muito grande para unir. E esse é o intuito da BYD, é cada vez unir mais, é facilitar mais para quem está no campo, para quem está na cidade, em ter, né, o melhor para poder usufruir e ter o melhor conforto possível. E essas tomadas que estão lá atrás podem ligar algum implemento, alguma coisa, uma lixadeira, porque como está tudo linkado com a bateria do veículo, né? Então ele pode estar no meio da roça, precisar de ligar alguma coisa, algum equipamento mais potente, ele vai poder ligar então. Alguns casos que clientes já relataram que utilizou, eu já tive um cliente que utilizou, por exemplo, ele estava no meio do campo e ligou um retroprojetor para passar ali para o pessoal que estava ali algumas imagens, algumas coisas, uns vídeos, então teve esse caso. Nós já tivemos caso pessoal com drone precisando utilizar a energia do carro, celular ali, precisa pôr ali para carregar, que está lá no meio, às vezes não pega, acontece alguma coisa. Tivemos casos aí de pessoal, né, com equipamentos eletrônicos, montando cerca, as coisas, precisou da energia, para do lado, conecta ali. Então, assim, facilita demais o dia a dia. Parece até brincadeira, mas até esses dias atrás um cliente mandou o vídeo e falou assim, aqui a gente, além de trabalhar, a gente comemora. Ele ligou um frigobarzinho junto com uma churrasqueirinha elétrica fazendo carne e tomando cerveja no meio do campo. Então, assim, ela une muito de todos, né? Para facilitar justamente essa... Você disse para mim que era em torno de quantos watts que você tinha comentado que é disponível naquelas tomadas? Cada tomada ali, elas são de 10 amperes, né? 6 watts
220 volts. Ah, tá, bacana. Não, porque ontem teve aquela situação inusitada aqui de ter acabado a energia, né? Aqui na feira. Inclusive eu falei assim, rapaz, podia correr lá e colocar que aqui vamos falar assim, o podcast da Bitcast não ia ficar parado. Porque aí depois rapidinho a energia voltou, então ficou tudo tranquilo. Ó, para você entender como que é bacana essa parte de energia, conectividade, nós tivemos lá aquela grande chuva no começo do ano lá, que arrasou lá, né? Devastou lá, região de Barueri, aquela região de São Paulo. Nós tínhamos muitos clientes com BID que justamente conectou sua casa no Direto carro. nele. Então, os equipamentos essenciais, chuveiro, geladeira, as coisas, a pessoa usou durante 4 dias. Teve locais que ficou 5 dias sem energia, utilizando a energia do carro. No Rio Grande do Sul, teve aquelas enchentes, tudo lá. A BID cedeu mais de 300 carros para pôr em pontos para a polícia conectar para ter energia em áreas devastadas. Então, assim, é muita praticidade. E achar que ela traz isso não para essas situações de emergência, mas para dentro do campo. Então, você precisa utilizar, você tem lá, você não tem preocupação, você tem essa facilidade lá no campo, onde você tiver de utilizar o carro. Então, assim, é muita praticidade e muito conforto ali para todos. E com a nossa solução, a BitStar Mini, mantendo conectado esse carro, você consegue ter acesso remoto, porque ele vai estar conectado, você consegue via o aplicativo, igual eu até comentei, meu irmão tem um BYD, é um Song Plus, e ele me mostrou como que funciona o aplicativo. Você liga o carro, você desliga, você compartilha a chave por NFC. Explica mais o que dá para fazer o carro estando conectado, seja com o nosso produto ou realmente estando conectado na cidade. Como que funciona essa conectividade, quais são as funções que podem ser feitas de forma remota, não estando ao lado do carro. Hoje, pela tecnologia empregada no BID, todos os modelos, todos da BID, ele tem justamente a parte de conectividade que a gente estava falando, que você tem um aplicativo BID, neste aplicativo você tem todo o funcionamento do carro. Então você pode cadastrar um cartão NFC no seu aplicativo, até no seu próprio celular. Você tem abertura, travamento, partida, tudo sem precisar da chave. Pode guardar a chave em casa, você usa só o seu celular, só o seu cartão, né, como lá na carteira digital sua lá, como se fosse pagar uma conta para abrir, dar partida no carro com o próprio celular. Então já é facilidades. E através do aplicativo você tem toda a funcionalidade do carro. Então imagina assim, maioria dos locais, principalmente do campo, nós não temos aí uma conexão muito boa. É falha, muitos não têm conexão nenhuma. Então você imagina assim, você unir um produto, né? Você pega aí a BitStar Mini ou, né, toda a gama de produtos. Imagina você tá lá no campo tendo toda a conectividade e da sua residência, imagina a pessoa tá lá, o dono, o produtor lá e alguém trabalhando lá, você conseguir acompanhar em tempo real onde está, como tá, que ponto da fazenda o carro tá passando, onde ele parou. Você pode abrir, fechar vidro, trancar. Você consegue ver quanto de consumo de combustível tem, quanto gastou, quanto de energia gastou, quanto tem. Então, assim, você tem todo o funcionamento do carro na palma do seu celular. E aí, com a facilidade, unindo as tecnologias, você vai ter em todo lugar. Sim. Que hoje você é limitado onde tem rede. Uhum. Imagina você ter em todos os locais essa facilidade de poder acompanhar. Então, assim, é um benefício gigantesco, né? Isso nós estamos falando não só para a Shark, mas para todos os carros. Sim. Hoje mesmo eu tive um cliente que estava ali na loja, no aplicativo, querendo que ensinasse como que ele desbloqueava para não rastrear onde o carro estava. Então você veja assim, por quê? Porque consegue acompanhar em tempo real onde o carro está. Uhum. Ou ao contrário, outros clientes que ainda não tinham função, vai lá, a gente habilita, onde um filho está passando, onde alguém está andando. Então você consegue acompanhar em tempo real. Então, assim, é muito diferenciado, é outra tecnologia. A gente analisa em termos de segurança e também, às vezes, aquelas empresas frotistas que têm uma gama de veículos e conseguir rastreá-los um a um, né? Isso vai ser excelente para eles saberem. Acompanhar em tempo real o que está acontecendo, como que tá, onde está passando. Você tem, assim, muita praticidade, muita facilidade e, vamos dizer assim, né?
a BYD ela fornece toda essa tecnologia sem custo para o cliente. Então imagina só você ter tudo isso sem pagar. Sim. Então é muito benefício, muito diferenciado. Vamos falar um pouquinho mais sobre a concessionária, porque como ela está sediada no shopping, né? Vocês também prestam a parte de assistência técnica lá, porque ou é só a comercialização do veículo? Como é que funciona? Sim, ali, né, a intenção de ficar dentro do shopping, ao contrário de muitas outras concessionárias, é pelo fluxo e a visão da marca na região, porque ali tem um fluxo constante, muita gente passando, porém é uma concessionária completa. Então ali nós temos toda a parte de vendas, pós-venda, assistência técnica, peça, funilaria. Então nós temos toda a assistência para um cliente normal, como qualquer outra concessionária. Facilidade, nós estamos ali num local que o cliente não tem preocupação se ele vai conseguir estacionar ou não, porque ali dentro do shopping ele entrou, tem a facilidade. Clientes nossos, BYD, que está ali na loja conosco, tem ainda mais a tranquilidade, ainda que ele não precisa nem pagar estacionamento. O cliente BYD nosso, né, que está executando um serviço no pós-venda, que está ali negociando um veículo, fazendo algum suporte, tem os carregadores que a gente tem lá. Nós temos hoje ali 2 carregadores turbo, né, 2 saídas carregador turbo de 60 kW, mais o carregador ainda, 3 carregadores de 7 kW, que é o Wallbox. Então, assim, ali facilitando para o cliente. Então, o cliente que precisa carregar vai sair, a gente tem a credencial ali para liberar o cliente. Então, você imagina você ter a facilidade de parar, porque não tem ali a dificuldade que a maioria dos locais tem, né, de estacionar, e ainda com a tranquilidade de estar ali dentro, a segurança de estar ali dentro, e ainda com uma estrutura completa, venda, pós-vendas, manutenção, revisão, peça, tudo ali. Bom demais. O papo essencial, né, para a gente conhecer um pouquinho da história da BYD, da Vitória Motors, e especificamente a Shark, que é a força do agro. Realmente é uma caminhonete surpreendente. Queria muito agradecer a presença sua por aqui no nosso Beatcast, nesse mais episódio, nesse nosso episódio Beatcast, e queria que você deixasse a mensagem final aí para todos os nossos telespectadores para conhecerem realmente a Shark presencialmente, caso queiram, deixar uma mensagem final, e a palavra é com você. Pessoal, primeiramente agradecer aí, né, até nós estávamos conversando um pouco, né, aqui antes, realmente uma parceria que surgiu a oportunidade, e eu tenho certeza que dela muitos frutos bons vão ser colhidos, né, principalmente falando de Vitória Motors e BYD, com uma parceria com tudo que a gente precisa. Nós estamos presentes muito no campo, testes, tudo isso, então tem como fazer uma parceria muito grande. Então agradecer essa oportunidade de conhecer mais, de entender mais e ver a necessidade, né, dessa parceria aí, até mesmo falando comercialmente tudo, e deixar aí, pessoal, todo mundo que tiver, né, tiver interesse, quiser conhecer mais, venha na concessionária. Nós temos todos os modelos como test drive para conhecer, andar, sentir. Quem anda num veículo elétrico sente uma diferença gigante em conforto, em suavidade, em maneira de direção. Agilidade, então, assim, é importante, né? Agilidade. É diferente, a sensação de dirigir um carro é muito diferente. Vocês estão aí com a Shark, dirigir ela, vocês vão ver, parece que você está em outro mundo, outro patamar, é muito diferente. Então, aproveitem, né, a concessionária, estou lá sempre à disposição para tirar todas as dúvidas, auxiliar, e me coloco à disposição aqui também na feira, né? Nós estamos aí com a feira bombando, então o pessoal que quiser conhecer ali, dá uma espiadinha nos modelos, né, falando o mineiro, né, que para quem veio de Minas. Então, assim, tá lá disponível. Então, pessoal, me coloco à disposição da Beat Electronics. Podem contar comigo, o que vocês precisar de nós, da Vitória Motors. Pode contar com essa parceria e estamos junto aqui para o que precisar. Muito obrigado, Luiz. E vão lá, passem lá na BYD, já compra a Shark, depois você passa aqui, já compra a BeatStar Mini e sai conectado. Shark sempre conectado. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal. Um abraço.